É uma noite animada no cinema e o projetista P coloca o filme para rodar para o público. Em seguida, ele passa o tempo lendo um livro sobre os mistérios do mundo, sempre com sua lanterna na cabeça que incomoda uma garota. Quando ele vai buscar uma bebida, depois de voltar, a energia elétrica de todo o prédio se apaga. Hippo usa sua lanterna para olhar em volta e fica surpreso, por não ouvir nenhum ruído, exceto o do filme. Quando as luzes de emergência se acendem, Paul fica chocado ao ver que todos no cinema, exceto ele, desapareceram, embora suas roupas e acessórios tenham sido deixados para trás. Ele não encontra ninguém. P começa a procurar pelo shopping e encontra outro sobrevivente, um guarda que tem sua própria lanterna e também não viu ninguém. Eles se unem para procurar pela área. O guarda entra em uma loja de roupas quando ouve um ruído. No entanto, ele acaba desaparecendo subitamente também. Naquele momento, todas as luzes se apagam e P vê uma sombra pulando em sua direção. Enquanto isso, Rosemary anda pelo hospital com sua lanterna, procurando por outros sobreviventes. A situação é a mesma, tudo está escuro. As pessoas desapareceram, deixando apenas as roupas para trás. Quando ela chega à sala de cirurgia, fica perturbada ao encontrar um homem que foi abandonado no meio da cirurgia e agora está implorando por sua ajuda. De repente, as luzes de emergência se apagam e a lanterna cai. Mas depois de recuperá-la, descobre que o homem também desapareceu. Rosemary, em choque, começa a chamar pelo seu filho desaparecido. Na manhã seguinte, o âncora de notícias Luck acorda e apaga as velas que sua namorada deixou na noite anterior. Ele fica surpreso por ela não estar por perto, mas começa seu dia como de costume, sem notar a sombra se movendo. A TV e o seu telefone não funcionam, e a água na frente da geladeira. Luke não acha isso estranho. O elevador também não está funcionando, e há roupas pelo chão, mas Luke não percebe, nem mesmo o guarda que desapareceu. Ele pega um jornal e sai. No caminho para fora, percebe que o jornal não é daquele dia e pisa nos óculos de alguém. Finalmente, olha para cima para descobrir que toda a cidade está deserta. Há carros abandonados e roupas por todo lado. E um avião cai na rua, indicando a gravidade da situação. Desesperado por respostas, Luke corre para o seu local de trabalho, ainda sem notar a sombra se movendo nas paredes. Ele verifica cada sala, mas não encontra ninguém. E todos os rádios estão sem bateria. Em uma gaveta, ele encontra uma foto de sua ex-esposa. Mas nesse momento percebe a sombra se movendo e a segue, deixando cair a foto que imediatamente fica coberta pela escuridão. 72 horas depois, Luck aparece correndo pelas ruas escuras com seu corpo coberto de lanternas. Nesses últimos dias, ele aprendeu como manter as sombras afastadas dele e agora está pulando de carro em carro, tentando encontrar um que funcione. Luke faz uma pausa em um carro e se certifica de trancar a porta. De repente, um homem começa a bater na janela, pedindo fogo porque seu isqueiro está prestes a apagar. Mas Luck se recusa a ajudá-lo. O homem tenta fugir, mas seu isqueiro se apaga e a escuridão o leva também. Depois, Luck sai do carro e começa a recolher qualquer suprimento que possa encontrar, sem saber que Brianna o observa de longe. Luke encontra um caminhão que ainda tem alguma energia, mas não é o suficiente para fazer o veículo se mover. Então ele olha em volta e encontra uma arma no porta-luvas. De repente, ele ouve um barulho e começa a correr em direção a ele, descobrindo que é a música vindo do pub que ainda tem luzes. Quando ele entra e encontra o lugar vazio, pega todas as baterias que pode encontrar, toma uma bebida enquanto olha para sua antiga aliança de casamento. Naquele momento, as luzes começam a piscar. Luke vai ao porão e encontra um gerador mantendo a energia do pub. Ele se certifica que o gerador está funcionando bem e, ao olhar em volta, é ameaçado por James e sua espingarda. James faz Luke largar a arma e o leva de volta ao andar de cima, onde Luke tenta terminar sua bebida. James dispara um tiro para assustá-lo. Luke fica furioso e grita com ele, pois acha que James não é capaz de matar ninguém. Luke conta que eles não verão outras pessoas depois disso e devem se acalmar. James então revela que reconhece Luck da TV e que sua mãe era bartender naquele pub. Ele só está esperando por ela, que saiu para verificar a igreja, porque tinha uma informação de uma luz lá antes de desaparecer. Sabendo que o gerador não tem muita energia sobrando, Luke diz a eles que devem deixar a cidade juntos, mas James se recusa porque está esperando por sua mãe. Luke fica irritado e grita, mostrando que são 11 da manhã e ainda está escuro lá fora. Todos os dias, o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo, o que significa que há menos luz todos os dias, e uma hora só haverá escuridão. Ele diz a James que sua mãe não vai voltar, então deveriam sair antes que o gerador acabe. Nesse momento, Rosemary entra.
ainda procurando por seu filho, e está tendo um colapso. Ela pega a arma de Luke e atira, caindo no chão em desespero. Não muito longe dali, Paul acorda na rua com a cabeça sangrando, mas ainda consegue se arrastar até um ponto de ônibus que ainda tem energia. No pub, Rosemary finalmente se acalma. Quando James pergunta se ela é médica, isso faz ela pensar sobre o que aconteceu na noite da tragédia. Ela estava do lado de fora fazendo uma pausa para fumar quando, de repente, todas as luzes se apagaram e ela ouviu alguns gritos e barulhos. Depois disso, correu para casa e descobriu que a babá e seu filho também haviam desaparecido. Rosemary explica que o pai do seu filho costumava beber neste pub. Então veio verificar se o homem tinha trazido ele para cá. Ela só sobreviveu porque tinha luzes de neon. De repente, o grupo ouve um barulho do lado de fora e sai para ver Paul gritando e pedindo ajuda. A princípio, Luke se recusa a ajudá-lo. Mas quando Rosemary e James insistem, ele decide ir com uma lanterna na mão. Luke corre até Paul enquanto ignora as sombras se movendo ao redor dele. Quando chega ao ponto de ônibus, imediatamente pega Paul. Mas sua lanterna para de funcionar. As sombras começam a se aproximar. Então Luke acende um sinalizador, levanta Paul e começa a correr de volta ao pub. Enquanto isso, James acha que pode ouvir sua mãe e tenta sair. Mas Rosemary o impede antes que ele possa abrir a porta para as sombras. Na rua, Luke cai e machuca o tornozelo, e as sombras o cercam. Ele se esforça para empurrar Paul e, por sorte, Rosemary abre a porta, mantendo as sombras à distância, permitindo que os dois consigam entrar. Depois, Luke coloca fita adesiva em sua perna ferida enquanto Rosemary cuida do ferimento na cabeça de Paul. Paul conta o que aconteceu no shopping, dizendo que a luz se apagou e foi atingido por um ser desconhecido. Ele tem certeza que foi levado para algum lugar, mas quando a luz voltou, se encontrou na rua. Luke não acredita que Paul foi levado, mas ele jura que estava, dizendo que estava escuro demais para ver rostos, mas podia ouvir sussurros. Ele não conseguiu gritar, só lutar para existir. Rosemary diz que deve haver uma razão pela qual eles foram escolhidos. Talvez seja um castigo divino. Frustrado, Luke pega James e pergunta a Rosemary se uma criança merece ser punida. Eles se calam quando as luzes começam a piscar e veem a sombra se movendo. Então Paul diz a todos para desconectarem máquinas e economizar energia do gerador. Eles vão ao porão verificar o gerador e Luke descobre uma porta trancada. James explica que é uma saída de emergência. Depois de alguns chutes no gerador, que ainda tem combustível, as luzes piscam novamente e as sombras ficam mais assustadoras. Luke puxa Paul para longe do gerador e, depois de se acalmar, compartilha a história da colônia perdida da ilha de Roanoke. Em 1502, pessoas formaram a primeira colônia inglesa na ilha. Mas quando navios de suprimentos chegaram, todos haviam desaparecido misteriosamente, deixando apenas a palavra Croatoan gravada em uma árvore. Paul acha que foi um aviso antes de serem levados. De repente, Paul desmaia de dor, e eles o levam para a mesa de sinuca, onde Rosemary o cuida. Luke vai ao bar pegar gelo, mas se sente desesperançoso e começa a chorar, tirando sua aliança e lembrando do dia da tragédia. Quando estava seguindo a sombra, entrou no palco principal e a energia voltou, fazendo as câmeras se moverem. Ele correu para ver as fitas da última transmissão, interrompida pelas sombras, onde viu sua namorada aparecer na tela. Todas as gravações mostravam a mesma coisa, uma sombra misteriosa nas telas. Uma TV recebeu uma transmissão ao vivo de um repórter em Chicago, que afirmou ouvir a voz do seu irmão, morto chamando na escuridão. Sua teoria era que as sombras usavam truques para atrair vítimas, e aconselhou a confiar apenas nas luzes que carregassem. A energia caiu novamente e Luke ouviu uma voz na escuridão. As sombras o perseguiram até que ele entrou em uma sala, arrancou as persianas para deixar a luz entrar e a sombra se dissipou. De volta ao presente, Luke diz que devem partir antes do gerador falhar. Ele acha que as luzes do pub são uma armadilha para atrair pessoas. Rosemary pensa que talvez estejam no inferno. E as sombras são o céu, com vozes de entes queridos chamando. Ela se recusa a partir sem seu filho. Luke fica furioso, apontando o caminhão funcional e a possibilidade de encontrar um hospital. Quando as luzes piscam, ele faz um discurso sobre sobrevivência. O grupo concorda em partir. Luke e Rosemary saem para trazer o caminhão, enquanto James cuida de Paul. Antes de sair, Luke dá seu chaveiro de sorte para James. Enquanto isso, Rosemary verifica os curativos de Paul, que começa a falar sobre como ela é bonita, perguntando se poderia ter alguém como ela. Rosemary o beija. A dupla sai e as luzes do pub piscam. James fica de olho em Paul, que fala coisas sem sentido. Quando ele adormece, as luzes piscam e James o acorda.
Paul quer ouvir música e convence James a ligar o rádio, sobrecarregando o gerador. Ouvir música faz James imaginar o pub cheio, vendo sua mãe no bar. Ele volta à realidade com os gritos de Paul e vai buscar água. As luzes se apagam por segundos, e quando voltam, Paul chama por James, que não responde. Ele encontra as coisas de James no chão e vai ao porão, onde a porta de emergência está aberta. Paul entra em um corredor iluminado, ouvindo James chamar. No final do corredor, encontra uma parede de tijolos. Frustrado, bate nela enquanto as luzes atrás dele se apagam uma a uma. A música toca, uma sombra aparece, e a escuridão cobre Paul enquanto ele repete "Eu existo". De repente, é revelado que Paul ainda estava na mesa. A energia do pub falhou. E quando volta, James descobre que Paul desapareceu. Lá fora, Rosemary e Luke se aproximam do caminhão, mas a lanterna dela se apaga. Eles empurram o veículo, mas a ferida de Luke dói, forçando uma pausa. Rosemary conta sobre seu filho aprendendo a falar. E Luke confessa que sua esposa está em Chicago, mas não o quereria. A lanterna de Luke falha, mas Brianna aparece, mirando sua luz neles, atraindo também as sombras. Eles tentam chamá-la, mas ela foge. Luke tenta segui-la, mas cai. Rosemary liga os faróis do carro, afastando as sombras. Quando as luzes do caminhão falham, eles veem formas na névoa. Luke faz uma tocha, mas deixaram o isqueiro no pub. Rosemary desliga as luzes e corre com Luke para o hospital. A porta está trancada. Luke atira na fechadura e entram. Rosemary acha fósforos e acende a tocha. Ela vai buscar álcool no depósito enquanto Luke coloca sua aliança de volta. Rosemary ouve um bebê chorando e, vendo um carrinho sob um poste, corre para fora. Luke vai atrás, mas é tarde. Ela desaparece quando a luz se apaga. Aterrorizado por uma sombra com sua forma, Luke volta ao caminhão sozinho no bar. James está assustado com uma sombra humana se aproximando quando Luke retorna. Ele fica devastado ao saber de Rosemary, mas Luke promete que vão conseguir. Eles conectam o gerador ao caminhão e Luke termina a ligação no porão. James tenta ligar o veículo, que funciona, mas deixa o pub sem energia. As sombras perseguem Luke, que consegue escapar e entrar no caminhão. Luke dirige de ré com o capô bloqueando a visão. Algumas quadras depois, para e pede que James mantenha o motor ligado enquanto fecha o capô. James vê luzes na igreja e corre para lá, ignorando Luke, que decide partir sem ele. No caminho para Chicago, Luke vê Croatoan escrito em uma ponte e repensa suas ações. Enquanto isso, James entra na igreja, onde as sombras avançam. Um círculo de velas no altar tem uma sombra sussurrando com a voz de sua mãe. Quando é atacado, Luke invade com o caminhão, iluminando tudo. Ele pede que James entre, mas James recusa, dizendo que encontrou sua mãe, só para descobrir no altar uma pilha de roupas. A luz do caminhão se apaga e Luke desaparece, deixando cair sua aliança. As sombras cobrem a igreja e James senta no círculo de velas, repetindo "Eu existo" enquanto elas se apagam. Na manhã seguinte, o sol nasce e James acorda com uma vela ainda acesa. Brianna aparece dizendo que é sua cama. Ela sobreviveu com uma lanterna solar e James mostra o amuleto de Luke. As crianças montam um cavalo para deixar a cidade. À noite, sombras com formas de Luke. Paul e Rosemary sussurram, mas Brianna as mantém afastadas com sua lanterna. O futuro permanece incerto, valeu, é nóis, fui!